Minasan, konnichiwa! Dai 12 desu. A lição número 12. Bem-vindos! Já melhorei bastante, né? Eu tô um pouquinho rouca, mas ainda gambarimasu. Tô bem melhor do que semana passada, né? Desculpa a voz novamente. Mas vamos lá. A lição número 12 é uma lição que a gente vai aprender alguns verbos novos, né? Poucos, mas são verbos que vão agregar muito de você conseguir se expressar que você tem alguma coisa, que você sabe alguma coisa, o quanto que você sabe daquilo, se você sabe muito, se você sabe pouco, se você tem muito daquilo, se você tem pouco daquilo. Então isso aí a gente vai estar estudando também alguns advérbios e também vamos aprender sobre como falar que gosta de alguma coisa ou que não gosta, odeia alguma coisa. É como falar também que você é bom em tal coisa e como quando você não é tão bom naquilo, quando você é ruim naquilo. Então, são lições. Principalmente essa primeira lição, uma lição longa. Acredito que todo mundo deve ter visto, ai, nossa, tudo isso de minutos, né? Mas não é uma coisa difícil, né? Então, eu coloquei vários exemplos, por isso que ficou tão grande. Coloquei vários exemplos para poder entender. E tem partícula nova, partícula H, muita gente confunde. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa partícula, mas todas as informações mesmo eu vou dar lá dentro da aula. Então vamos lá. Começando a nossa lição 12.1. A estrutura gramatical que nós vamos ver é a seguinte. Watashi wa, não necessariamente watashi wa, mas a pessoa wa, meshi, ga, doshi, keiyoshi. Então vamos ver o que são essas palavras difíceis aí. Bom, meshi significa substantivo, doshi a gente já viu, que são os verbos, e keiyoshi são os adjetivos. Eu vou já começando a colocar essas palavras, em vez de escrever né, substantivo em português, verbo ou então adjetivo, para vocês começarem a se familiarizar também com essas palavras em japonês, para poder pesquisar em outros livros ou ver alguma coisa que você vê assim, isso aqui é um meshi num dicionário, mas o que é meshi? Então, a Nanda já tá falando aqui. A partir de agora, então, meshi, doshi, keiyoshi. Pode ver que o kanji, o shi, é sempre igual ali, ó. Meshi, doshi, keiyoshi. Vamos só falar um pouquinho dos kanjis, então. O me é o kanji de namae, que é o mesmo ali o na. E aqui tá a leitura de me, então meshi. Doshi, o do é o de dobutsu, né, que é já falei também, já citei isso numa das lives, que é o kanji de ugoku, né, de movimento, que significa então o verbo. E o keiyoshi, o primeiro kanji ali, o ke, é o kanji de katachi, de forma, né? Então já dá para ter um pouquinho da noção assim, às vezes né, a gente ligar aqueles conhecimentos do kanji com outros kanjis e aí por assim por diante. Então de imediato eu vou só falar desses kanjis aqui. Então, watashi wa meshi vai ter um substantivo seguido da partícula ga. Apareceu a partícula ga. Agora confundiu tudo. Mas o que significa esse ga? Já não tem o a ali? Qual que é a diferença entre o ga e o a? É uma dúvida muito comum dos estudantes de japonês, me incluo nisso também. Eu não consegui entender quando que usa um, quando que usa outro, era muito confuso. E para falar a verdade, 100% a verdade, quando eu aprendi essa estrutura gramatical, eu não entendi da mesma forma. Então, assim, não espero também que vocês vão entender, que eu vou falar toda essa aula aqui pra vocês agora eu entendi tudo, clareou tudo. Eu acredito que, como foi comigo, foi com o tempo. Você estuda essa aula aqui, você fica meio assim, tá, bom, vou estudar dessa forma aqui, mas não tô 100%, não entendi 100% disso aqui, não. Mas aí você vai caminhando, né? Vai caminhando. E aí gradativamente você vai vendo. Então agora eu tô começando a entender. E aí vai ter um momento que você vai conseguir distinguir quando usar um, quando usar outro. Mas o ga e o a tem várias situações que você pode usar tanto um quanto o outro. Então não necessariamente vai ser sempre o ga naquele lugar ali e não necessariamente vai ser sempre o a. Mas qual que é a diferença então entre um e o outro? Bom, o a gente usa com o tópico. Isso aí eu já tenho falado já desde o início, que o a aparece já desde a primeira lição. Então, é o tópico da frase, né? Às vezes, o tópico também é o sujeito. Por isso que confunde muito. Quando a gente fala o ga é sujeito e o a é o tópico. Mas, às vezes, na frase, o tópico ali está na função de sujeito. E por que não é ga nesse lugar? Então, assim, fica meio confusa. Como eu falei, pode ser o a ou pode ser o ga. Às vezes foi usado o a, mas poderia ter sido usado o ga também com uma nuance um pouquinho diferente só. Né? Que você, com o ga, você
faz com que o tópico ele seja mais, como se diz, mais forte, né? O que vem antes do ga, você vai querer potencializar aquilo ali. O que vem depois do a que é o mais importante. Vou dar um exemplo assim. Tem no e-book, quem já viu o meu e-book sobre partículas, eu cito esse exemplo. Vamos supor, chega uma pessoa, Tanaka-san wa dare desu ka? Quem é o Tanaka-san? Tanaka-san wa dare desu ka? Aí a pessoa, né, o Tanaka-san, watashi wa Tanaka desu. Watashi wa Tanaka desu. Então, eu sou o Tanaka. E aí, então, a outra pessoa fala assim, iie, watashi ga Tanaka desu. Watashi ga Tanaka desu. Então, assim, quem que é o Tanaka-san? Você ou você? Aí, da primeira vez, watashi wa Tanaka desu. Eu sou o Tanaka-san. Eu sou o Tanaka. E aí, outra pessoa, não, eu sou o Tanaka. Watashi ga Tanaka desu. Então, aí, watashi ga Tanaka desu. Então, watashi, ele tá sendo potencializado, assim. Ele tá sendo mais forte. Não, eu sou o Tanaka-san. Eu sou o Tanaka. Não, eu sou o Tanaka. Não, eu sou o Tanaka. Então, o que era watashi wa Tanaka desu virou watashi ga Tanaka desu. Qual que é a diferença? Justamente o watashi, né, o que vem antes está sendo mais forte. Você quer fazer com que ele fique mais destacado ali quando você fala. E o watashi wa, o que vem depois é o mais importante. Watashi wa Tanaka desu, então Tanaka, eu sou Tanaka, né? E referente ao Tanaka, sou eu, né? E o ga, não, eu sou o Tanaka. Então tem essa diferença, o ga, o que vem antes fica mais forte, e o a, o que vem depois é o mais importante, é o mais forte. Tá só referindo aquilo dali. Então, em várias, como essas e várias outras situações, você pode usar tanto o a quanto o ga, com essa diferença de nuance. O ga, o que vem antes do ga, vai ficar mais forte, o que vem depois do a vai ficar mais forte. Ok? Então, aqui nesse lugar aqui, como a gente fala, né? O ga a gente usa para sujeito. Mas aqui, o watashi wa meishi ga e depois o verbo ou o adjetivo. Em português, né, a gente falaria assim, quem é que faz tal ação? Eu faço tal ação. Alguma pessoa faz tal ação. Em japonês, não. Em japonês, o substantivo ele pode ser também o sujeito da frase. Então, isso que confunde a gente tentar entender a gramática japonesa usando a cabeça da gramática portuguesa. Então, isso daí, a partir desse momento, vamos abrir a cabeça para tentar aprender do jeito que está sendo falado e não tentar sempre trazer para o português, porque não vai dar certo, a gente vai acabar se confundindo mais ainda. Tá bom? Então vamos para os exemplos, que aí eu consigo explicar um pouquinho mais, e aos pouquinhos, como eu falei, a gente vai adquirindo esse conhecimento que é novo. Não é uma gramática igual à gramática portuguesa, então por isso que a gente vai, né, aos pouquinhos, baby step, né, aos pouquinhos, passos de neném. Então vamos lá, o primeiro verbo que a gente vai ver é o verbo wakarimasu. Wakarimasu, a gente fala, né, wakarimashita. Wakarimashita. Tá, o verbo tá no passado. Wakarimasu significa entender ou então saber. Dependendo da situação, pode significar saber ou dependendo pode ser entender. Então, saber entender. Aqui o exemplo de frase. Sensei no hanashi ga wakarimashita. Sensei no hanashi ga wakarimashita. Então, o hiragana. Então, eu vou começar explicando esse sensei no hanashi. Hanashi, quem já ouviu falar do verbo hanashimasu, só colocar um mas ali, vira verbo, que é o verbo conversar, o verbo falar. Hanashimasu é o que eu tô falando agora. Hanashimasu, hanashimasu. Então, hanashi é a forma de substantivo, conversa. Então, conversa de quem? Dare no hanashi. Dare no hanashi. De quem que é essa conversa? É do sensei. Sensei no hanashi. É aquele pronome possessivo que a gente viu. De quem que é isso daqui? É de tal pessoa. Então, sensei no hanashi, a conversa do médico, a conversa do sensei. Sensei, a gente chama o médico, a profissão dele é isha, que a gente viu na lição número 1, isha desu, a profissão. Quando a gente chama o médico, ou quando a gente se refere a ele, a gente usa a palavra sensei, igual sensei de professor também. Então, sensei no hanashi ga wakarimashita. Então, wakarimashita, entendi, tá no passado. Sei, entendi. Aqui no caso aqui, seria entendi. Então, você vai no médico, se consulta e depois ele fala, né, várias coisas pra você ali, o que tá acontecendo. Você fala, wakarimashita. Então, aí você vai falar pra outra pessoa, sensei no hanashi ga wakarimashita.
sensei no hanashi ga wakarimashita. Então, de novo, quem é que entende? Eu. O eu tá escondido ali, o watashi wa. Né? Mas em português, o sujeito dessa frase seria o eu. Então, watashi wa. Não, então não seria o wa ali, seria o watashi ga sensei no hanashi, mas esse ga de novo aqui. Então, isso que confunde muito. Então, assim, o que é que foi entendido? O que é que foi entendido? Seria sensei no hanashi. O que é que foi entendido? Sensei no hanashi. Então, sensei no hanashi seria como se fosse o sujeito da frase. E o watashi wa seria, em relação a mim, foi entendido a conversa do professor. Fica ruim de traduzir, que eu acho que fica pior, né? Que a gente tenta que traduzindo a gente já tenta trazer para o português. Então, é melhor não traduzir e olhar assim, em relação a mim, watashi wa sensei no hanashi ga wakarimashita. O que é que foi entendido? Esse wakarimashita está se referindo a quê? Sensei no hanashi. Então, sensei no hanashi ga wakarimashita. De imediato, alguma coisa ga wakarimasu. Alguma coisa ga wakarimasu. Quando a gente entende alguma coisa. Seguinte, vamos dar outros exemplos aqui. De novo, o mesmo verbo. Eu vou fazer 3 exemplos de frases com os mesmos verbos para justamente reforçar isso que eu estou dizendo. Então, watashi wa eigo ga wakarimasu. Watashi wa eigo ga wakarimasu. Eigo é inglês. Aquele go é para línguas Nihongo, Italiano, Chugoku. Então, quando você vê esse exemplo de go ali, seria referente à língua. Então, eigo. Então, watashi wa eigo ga wakarimasu. Eu entendo, eu sei inglês. Né? De novo, não vamos trazer para o português que o sujeito seria outra pessoa, seria eu, né? Eu sei japonês, eu sei inglês. Mas aqui, o que é sabido? O que é entendido? Ego. Então, aí significa seria, né, o sujeito da frase. Segui. De novo, o mesmo verbo, wakarimasu. Michi ga wakarimasen. Michi ga wakarimasen. Michi significa rua, né? A rua que passa aí na sua casa também pode ser falado como michi. Tem outra palavra também que se chama doro. Doro. Também, né, é usado também para rua. Esse michi também pode ser um sentido mais abstrato. Qual rua eu deveria seguir o meu caminho? Sabe aquele segue o seu caminho? Esse caminho também em japonês tem essa forma também de dizer, né, qual michi que eu deveria seguir. Então também fala michi nesse sentido abstrato. Então, tanto quanto a rua mesmo que você anda ali, ou quanto a rua, né, dos caminhos da vida. Então, michi ga wakarimasen. Michi ga wakarimasen. Eu não sei a rua. No sentido que, assim, eu não sei para onde que eu devo ir. Né? Então, se você está perdido, né? Você, michi ga wakarimasen. Eu não sei ir até aí. Ou você saiu da loja, assim, dessa? Aqui. Michi ga wakarimasen. Ou quando acontece muito comigo, né? Às vezes o marido dirige, né? A gente vai para algum lugar, aí o marido gosta de uma cerveja, aí, né, toma uma cerveja, aí quem volta dirigindo sou eu. Aí, então, né, você entende, no caso, não fui eu que vim até aqui. Então, assim, pra voltar, michi ga wakarimasen. Michi ga wakarimasen. Eu não sei voltar, eu não sei a rua pra voltar. Acontece demais. Então, michi ga wakarimasen. Eu não sei a rua, eu não sei, né, qual rua que eu devo seguir. O próximo verbo é o arimasu, que significa ter ou então existir. Isso aí também vai depender da frase, se tem um sentido de ter ou se tem um sentido de existir. O exemplo é o seguinte: kuruma ga arimasu. Kuruma ga arimasu. Vou colocar aqui o hiragana. E aqui então tá omitido watashi wa kuruma ga arimasu. Então, em referência a mim, referindo-se a mim, um carro é tido. Então seria mais ou menos assim. Como eu falei, às vezes é melhor a gente não traduzir, porque tentar às vezes trazer para o português vai confundir um pouquinho mais. Então, watashi wa, como é referência a mim, né? Então eu posso omitir e só falar kuruma ga arimasu. Kuruma ga arimasu. Para dizer, eu tenho um carro. Eu tenho um carro. Existe o verbo também mochimasu, que também significa ter, mas aí a partícula não seria a mesma. Seria um pouquinho diferente. Aí seria o o, né? Kuruma o motemasu, kuruma o
Yes, motemasu. Aí teria que ter também o imasu. Então vamos só esquecer essa parte, vamos deixar o arimasu aqui. É só para as pessoas que já conhecem esse verbo vão perguntar, ué, mas poderia ser tal coisa? Poderia sim, mas vai ser um pouquinho diferente a partícula também. Mas continuando aqui, kuruma ga arimasu significa então tenho um carro. O que é tido? Um carro. Em referência a mim, eu tenho um carro. Um carro é tido. Segui, mais um exemplo com o arimasu. Arimasu. Jikan ga arimasen. Jikan ga arimasen. Então aqui um pouquinho diferente de você... O sentido... O exemplo anterior de carro é que você comprou um carro, você tem um carro na garagem. Eu tenho um carro. Agora aqui, jikan ga arimasen. Jikan ga arimasen. Jikan significa horas, né? Mas não horas, assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando a gente tem o di é para horas, né? Aquele kanji que a gente já viu. E o kan é um espaço de tempo. Então, um espaço de horas. Então, eu não tenho um espaço de horas, assim, eu tô sem tempo, né? Tô sem tempo. Jikan seria, então, tempo. Então, não tenho tempo. Jikan ga arimasen. Jikan ga arimasen. Às vezes vem as pessoas vendendo alguma coisa, ou vem as pessoas querendo fazer alguma entrevista com você na rua, e você olha no relógio e tá super atrasado. Você fala, gomen nasai, jikan ga arimasen. Você pode falar dessa forma, né? Pedir desculpas, gomen nasai. Ima, se quiser ser mais específico ainda, ima, agora, jikan ga arimasen. Agora eu tô sem tempo. Desculpa, agora eu tô sem tempo. Então, jikan ga arimasen, não tenho tempo. Tsugi, arimasu. Arimasu, de novo, o último exemplo. Agora é yakusoku. Yakusoku ga arimasen deshita. Significa, né? Tá até ali com os dedinhos ali. É promessa, mas promessa no sentido de você já ter um compromisso. É promessa barra compromisso, tradução, né? Promessa barra compromisso. Então seria, você tem um yakusoku com alguém, você tem aquele compromisso, aquela promessa com aquela pessoa de estar ali naquele lugar, naquele horário, de estar fazendo aquela coisa ali. Então isso é um yakusoku. Então, yakusoku ga arimasu é que você tem um compromisso, você tem uma promessa com alguém. Yakusoku ga arimasen deshita. Eu não tinha nenhum compromisso, eu não tinha nenhuma promessa, eu não fiz nenhuma promessa nesse sentido, né? Yakusoku ga arimasen deshita. Então vamos supor, por que você foi em tal lugar? Ah, eu não tinha nenhum outro compromisso. Eu poderia estar falando dessa forma, usando, né, esse arimasen deshita. Yakusoku ga arimasen deshita. Mas na maioria das vezes você vai usar o arimasu, yakusoku ga arimasu. Aquela pessoa, né? Aí a gente pode usar o to, que é aquela partícula que junta duas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um compromisso com meu marido.旦那さんと約束があります. Então, se eu tenho um compromisso com meu filho, eu falei assim, olha, se você fizer toda a lição de casa, eu deixo você assistir televisão. Isso é um yakusoku. Então, isso eu poderia falar, kodomo to yakusoku ga arimasu. Kodomo to yakusoku ga arimasu. Então, sempre pensa assim, quando a gente fica em dúvida nas partículas, né? Então, aqui eu tô dizendo que é o ga, né? Que é no verbo arimasu, alguma coisa ga arimasu, alguma coisa ga wakarimasu, fica mais fácil da gente memorizar, às vezes, a partícula junto com o verbo. O seto, né? Fazer um conjunto ali, já memorizar dessa forma. Então, se você quiser dar mais detalhes disso daí, é só você pensar. Tem um compromisso, tá? Com tal pessoa. Esse com a gente já aprendeu, né? Que eu vou com a minha família pra tal lugar. Então, com é to. Então, kazoku to yakusoku ga arimasu. Então, no caso, você tem um compromisso para quarta-feira. Então, suyobi ni yakusoku ga arimasu. Eu tenho um compromisso para sexta-feira. Kinyobi ni yakusoku ga arimasu. E aí você vai usando aquilo que você já tem de conhecimento para estar dando mais detalhes de coisas novas que a gente está aprendendo. Então, exercitem também essa parte. Quanto mais detalhes, quanto mais você tenta buscar na sua cabeça, mas com tal coisa, pensa assim, quem faz tal ação? Como é que está nessa frase? O que ela tem a ver com essa frase que eu tô falando? Então aí você consegue buscar as partículas corretas para essas situações. Mas é treino, treino, treino mesmo. Segui, vamos pro próximo então? Agora vamos falar de ski desu. Ski desu. Lembra que eu falei lá na estrutura gramatical que a última parte seria um verbo ou então um adjetivo? Os verbos, então, a gente viu que é o verbo wakarimasu e o verbo arimasu, alguma coisa ga wakarimasu, alguma coisa ga arimasu. E aqui, então, a gente tem o ski
O suki seria o gostar, gosto. E aqui, em japonês, ele é um adjetivo, suki desu. A gente chama de adjetivo verbo, né? Porque ele fica no lugar do verbo. Suki desu, suki desu seria o gostar. Em português, a gente tem o verbo gostar. Mas em japonês, ele significa um adjetivo. Então, adjetivo substantivo. E a gente coloca ele no lugar do verbo. Mas se você olhar no dicionário, o suki, ele é um adjetivo. Mas no caso, como eu falei, ele está no lugar de um verbo. E aí também a gente vai usar a partícula ga. Burajiru ryori ga suki desu. Burajiru ryori ga suki desu. Mas alguém ficou com água na boca aí? Então, burajiru ryori. Ryori significa culinária, cozinha. Cozinha no sentido de culinária mesmo. Então, cozinha brasileira, né, que a gente chama culinária brasileira. Então, eu gosto de culinária brasileira. Então, eu vou falar só mais uma vez a tradução, mas é aquilo que eu falei, né? Não se baseie muito por traduções. Watashi wa Burajiru ryori ga suki desu. Então, em relação a mim, se referindo a mim, comida brasileira é gostada. O que é gostada? Comida brasileira. Então, seria no lugar do sujeito. Então, Burajiru ryori ga suki desu. Burajiru ryori ga suki desu. Seguir com outro suki. Eiga ga suki desu. Eiga ga suki desu. Fica difícil de pronunciar porque é o ga e depois a partícula ga. Então fica eiga ga, né? Fica gaga. Então, eiga ga suki desu. Eiga ga suki desu. Fica tudo junto, mas é assim mesmo. Fica estranho. Ga. Eiga ga suki desu. Eiga ga suki desu. Às vezes até né, a gente às vezes esquece da partícula, porque já tem o ga ali, a gente acaba se confundindo. Então, em relação a mim, watashi wa, né, eiga ga suki desu. Filme é gostado. O que é gostado? Filme. Então, nesse caso aqui, partícula ga. Mas, de novo, é só memorizar. Alguma coisa ga suki. Alguma coisa ga suki desu. E o outro exemplo com suki é gaishoku. Gaishoku. O shoku é o kanji de tabemasu. Tabemasu, né, de comer. E então, às vezes ele vai ler como ta, de tabemasu. E às vezes a gente vai ler como shoku. Shoku. Quando tem dois kanjis juntos, a maioria das vezes a gente vai ler como shoku. Né? Ou então, não, sempre. Que quando tem o hiragana junto, aí teria a leitura ta. Mas quando estiver junto com algum outro kanji, a gente lê como shoku. Então, gaishoku. Gai, né? O kanji de gai, a gente ainda não viu ele. E ele significa a mesma coisa que soto. É o mesmo kanji de soto, de fora. Né? Naka é dentro e soto é fora. Então, comer fora. Né? Gaishoku. Então, gaishoku ga suki desu. Eu gosto de comer fora. No restaurante, né? No caso. Então, gaishoku ga suki desu. Gaishoku ga suki desu. Tem as pessoas que não gostam de comer fora, né? Conheço várias pessoas que preferem muito mais a comida de casa do que comer em algum outro restaurante. Então, nesse caso, gaishoku ga suki ja arimasen. Então, se você não gosta de alguma coisa, você pode usar suki ja arimasen, que seria a negativa do desu. Suki ja arimasen. Lembra? Suki de wa arimasen, que é a mesma coisa. Ou então, suki janai desu. Gaishoku ga suki janai desu. Eu não gosto de comer fora. Também é uma outra coisa que você pode estar falando, né? Em vez de de wa arimasen, ja arimasen, janai desu. Gaishoku ga suki janai desu. Então, não gosto de comer fora. E se você gosta, gaishoku ga suki desu. Seguir, agora vamos ver o próximo adjetivo, que é o adjetivo kirai. Kirai é o contrário de suki. Suki é gostar e kirai é odiar. É uma palavra um pouquinho forte. Cuidado quando for usar essa palavra, né? Kirai. Que, como eu disse, é até mesmo em português, né? Você fala, eu odeio tal coisa. Não é muito legal. Se você tá num ambiente que você não conhece as pessoas direito, ou então não são pessoas íntimas, ou então são pessoas mais velhas, a gente tem esse cuidado também em português. Falar assim, eu detesto isso daí, eu odeio isso daí. A gente fala assim mais com os amigos, com a família. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala, eu não gosto muito disso. Então a gente pode usar o suki janai desu, ou então suki de arimasen, ou então suki de wa arimasen, essas outras formas, para você continuar expressando o seu não gostar de alguma coisa. Mas a palavra odiar é um pouquinho pesada também em japonês. Então, kirai
né? Tomem cuidado um pouquinho quando forem usar. Então, natto ga kirai desu. Natto ga kirai desu. Natto é essa comida aí, né? Que é tipo um feijão de soja, que ele é fermentado. Aí quando você vai comer, você meio que bate, assim, mistura, faz uma espuma ali e ele é bem pegajoso. Imagina um quiabo, mas 10 vezes pior que um quiabo, assim, na baba ali. Então, eu vou colocar o hiragana aqui. Natto. Isso aí chama natto. Tem pessoas que amam, tem pessoas que não gostam, para não dizer odiar, né? Porque tem um cheiro muito característico, tem o sabor muito característico. Então, se você quer dizer que você odeia natto, então natto ga kirai desu. Natto ga kirai desu. Então, de novo, alguma coisa ga suki, alguma coisa ga kirai desu. Para você falar, em relação a mim, natto não é gostado, não é gostado, não, é odiado, no caso. Então, natto ga kirai desu. Então, só toma cuidado mesmo com essa parte, né, de com quem que você fala isso. Isso aqui, outro exemplo aqui é sobre unten ga kirai desu. Unten ga kirai desu. Algumas pessoas, elas às vezes dirigem por falta de opção, elas odeiam dirigir, né? Preferem que outras pessoas, você não quer dirigir, você não quer... Tudo para não dirigir. Então essas pessoas, né, podem falar unten ga kirai desu. Unten ga kirai desu. Então, de novo, alguma coisa ga kirai. Só tomar cuidado também, de novo, com o kirai, odiar. Então, se você quer, às vezes, expressar esse sentimento que você não gosta de dirigir, é uma opção você falar unten ga suki janai desu. Unten ga suki janai desu. E o último verbo aqui, último verbo não, última frase, último exemplo com kirai é jutai. Jutai. É isso daqui. Dá pra ver pela figura, né, o que significa jutai. Dá um feriado aqui no Japão, todo mundo sai de casa com carro e já aparece logo as notícias com 20 quilômetros de congestionamento, 30 quilômetros. No Brasil é bem comum também, em São Paulo, Rio, as grandes cidades ter bastante jutai. Então, jutai, tem o prolongamento jutai. Jutai ga kirai desu. Isso aqui eu não sei se existe alguém que goste, né? Jutai ga kirai desu. Então, até hoje eu ainda não ouvi, né? Jutai ga suki desu. Não, ainda não ouvi, não. Mas, de novo, kirai, né? A palavra um pouquinho forte. Mas também você não vai falar assim, não gosto muito de, né? De jutai. Então, vai da situação, vai da frase também, vai da pessoa. Então é só analisar mesmo com quem que você tá falando, qual o tópico que você tá falando. Porque como assim, às vezes natto, você fala, eu odeio natto pra uma pessoa que adora, vai ser uma ofensa. E às vezes você falar que jutai, eu odeio engarrafamento, né? Não tem ninguém que goste. Tipo, a porcentagem das pessoas que gostam ali ao seu redor vai ser muito baixa. Então, às vezes, o kirai pode ser mais aceitável que outras situações. De novo, é só ter um discernimento de avaliar a situação para poder falar e não passar, né, por saia justa. E o próximo, então, a gente vai falar de jozu. Jozu desu. Jozu. Jozu é quando você faz aquilo muito bem. Ou faz bem, muito bem, é elogiado. Então, significa que você está fazendo aquilo ali jozu. Ou que você é jozu. Então, aqui, o exemplo de frase é o sekyaku. Sekyaku ga jozu desu. Sekyaku ga jozu desu. Então, jozu é aquilo que eu falei. Você faz bem alguma coisa. O que é feito bem? Sekyaku. Sekyaku. Aqui, essa palavra é um pouquinho diferente, né? Do dia a dia. Acho que muita gente não deve ter ouvido. Porque é uma palavra muito específica. Você vai encontrar essa palavra mais em anúncios de emprego. Né? Se você vai trabalhar com cliente, trabalhar com consumidor. Então vai estar lá escrito alguma coisa de sekyaku. O que você precisa fazer nesse trabalho, né? Você precisa lavar prato, você precisa limpar, você precisa atender o público. Então, se tiver lá que você precisa atender o público, vai estar escrito sekyaku. O kyaku é de okyaku-san, que significa cliente. Então, sekyaku seria você se relacionar com o cliente, atendimento ao público. Então, uma pessoa que está ali vendendo aquele produto maravilhosamente bem, pessoa que atende bem, pessoa que consegue vender às vezes bastante, que é o número 1 lá, né, da empresa, da loja. Então, sekyaku ga jouzu desu. Sekyaku ga jouzu desu. Ela faz muito bem o trabalho de atendimento ao cliente. Então, sekyaku ga jouzu desu. Isso aqui, um outro exemplo. Ryori ga jouzu desu. Ryori ga jouzu desu. Ryori, a gente já viu no Burajiru ryori ga suki desu. E ryori, como eu falei, significa culinária,
né? Alguma coisa relacionada a fazer a comida. Então, ryori ga jouzu desu. Ela faz muito bem a comida. Ela cozinha muito bem. Então, ryori ga jouzu desu. E aqui, então, de novo, substantivo ga. E depois o adjetivo ou verbo. Jouzu seria, no caso, o adjetivo verbo. Tsugi. O outro exemplo. Uta ga jouzu desu. Uta ga jouzu desu. Uta é uma canção, né? No caso, ela canta bem. Não tem o verbo cantar aqui. Uta é um substantivo. Ela é boa de canção. Seria assim, né? Do que ela é boa? Em canção. Cantar canções. Então, de novo, né? É difícil a gente traduzir tudo e conseguir entender japonês traduzindo para o português. Então, alguma coisa ga jouzu, sendo esse alguma coisa um substantivo. E uta é canção, é um substantivo. Então, uta ga jouzu desu. Minasan, uta ga jouzu desu ka? Tsugi, agora vamos falar do contrário de jouzu, que é o heta. Heta desu. Heta desu. Acho que muita gente já ouviu falar em hetakuso. Hetakuso. Eu sou hetakuso, ele é hetakuso. É a mesma coisa, só que heta seria uma forma mais polida de você falar. Abre parênteses, aspas, tudo que você quiser abrir aí. Porque também não é legal você falar você é ruim nisso, né? Porque heta significa que você não é muito bom, você é ruim naquilo, não é o seu ponto forte de forma alguma. Então, pra você falar de você, tudo bem, né? Você pode falar mal de você, que ninguém vai, né? De repente a mãe pode reclamar que você não pode falar nem mal de vocês, aquelas mães corujas. Mas você falar que alguma outra pessoa é heta, alguma pessoa principalmente que você não conhece, ou seu chefe, não fale de forma alguma heta. Né? Você pode até usar o jouzu ja arimasen, né? Jouzu janai desu. Jouzu janai desu ne. Então, mas mesmo assim ainda não fica legal. Procurem não julgar essa parte, né? Não dar a sua opinião. Se você vê que a pessoa não tá fazendo aquilo ali muito bem, deixa quieto, né? Em japonês a gente não costuma falar, né? Como se diz assim, apontar para o defeito dos outros, ou então apontar para uma situação que a pessoa está constrangida de fazer aquilo, até mesmo uma coisa cultural. Às vezes a pessoa tropeça na rua, você vê alguém tropeçando na rua e a pessoa caiu. Né? Já aconteceu várias vezes comigo, eu já fui lá, né? A gente brasileiro, a gente vai ajudar, a gente pega as bolsas. A pessoa, ela pega a bolsa sozinha ali, ela nem te olha, nem te agradece e vai. Aí você fala assim, nossa, que japonês mais sem educação. Eu aqui pra ajudar, né? Com a melhor das intenções, a pessoa nem olha pra mim. Mas o que acontece? Por que as outras pessoas, elas fazem mushi, né? Mushi é você não você ignorar. Mushi, ignorar. Tem mushi também de bichinho, né? Mas é outro kanji. Mushi é você ignorar. Você olha ali só o seu. Aí você olha, você fala assim, nossa, o japonês é muito frio. Mas em relação à cultura, né? É você não apontar ali o erro, você não apontar ali, enfatizar aquele erro daquela pessoa, ou então fazer com que de alguma forma, outras pessoas prestem atenção no que aconteceu. É aquele negócio assim, quando a gente cai, torce o pé, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, você continua. O japonês é exatamente assim. Ele não quer que ninguém veja quando ele erra, quando ele cai, ou quando aconteceu uma situação embaraçosa. Então, a gente, como brasileiro, a gente tenta ajudar. Mas o japonês, ele já prefere que não. Então pode ser que já tenha acontecido uma situação dessa com vocês. E é justamente isso, você apontar alguma coisa, enfatizar alguma coisa que a pessoa não é legal. Então, em japonês, usar o heta, hetakuso, heta, usa mais pra a gente mesmo. Ou então, claro, né, gente, pra amigos, você tá brincando com seu amigo, você é hetakuso. Não tem problema nenhum, né, esse tipo de brincadeira. Se você tem aquele contato, se você sabe, conhece aquela pessoa, não tem problema. Vai daquele discernimento que eu falei, né? Avalie a situação, avalie com quem você está falando para poder não passar por saia justa. Então, retakuso é a mesma coisa, só que reta seria uma forma mais polida, mas, né, use mais para você do que apontar o erro dos outros. Então, vamos finalmente para o exemplo. Keisan ga heta desu. O kanji vai aparecer aqui agora. Keisan ga heta desu. Então, heta, como eu falei, você não é muito bom. E keisan significa cálculo. Então, não sou muito bom de cálculo. Não sou muito boa de cálculo. As pessoas perguntam, quanto que é 13 vezes 25? Mas, keisan ga heta desu.
né? Aí você já pega a calculadora do celular e já faz. Então, 계산が下手です. Não sou muito bom em cálculos. 次、outro 下手. 絵が下手です。絵が下手です. E significa desenho. É estranho, né? Ter uma palavra que é e, mas e significa desenho. Então, e ga heta desu significa que você não sabe desenhar. Eu não sou boa em desenhar, eu sou muito ruim de desenho. Nem aqueles palitinhos, né? De palitinho, aqueles bonequinhos de palitinho fica bom. Então, e ga heta desu. E ga heta desu. E tsugi, sports. Sports ga heta desu. Sports ga heta desu. Colocar o kanji. Sports são os esportes. Então, sou ruim em esportes, não sou bom em esporte. Então, sports ga heta desu. Segui, agora vamos fazer o fukushu. Disso tudo a gente falou bastante de ga alguma coisa, ga alguma outra coisa. Então, vamos só ver de novo, né? Quando a gente faz o fukushu e volta lá para aquele slide de estrutura gramatical, depois que a gente viu todos esses exemplos, ajuda bastante a gente a organizar os nossos pensamentos. Então, vamos lá. Watashi wa meishi, que é substantivo, ga, e depois, wakarimasu, arimasu, suki, kirai, jouzu, heta. Esses são os básicos assim que a gente usa a partícula ga. Então, como eu falei, já usem o parzinho, né? Não que somente o ga vai ser usado pro resto da vida. Pode ser, às vezes, você veja alguma coisa wa suki desu, alguma coisa wa kirai desu. Como eu falei, o ga e o a, às vezes, eles podem usar um ou outro. Mas, de imediato, vamos estudar o seto. Ga wakarimasu, ga arimasu, ga suki, ga kirai, ga jouzu, ga heta. Bom, gente, é isso. Como eu falei, essa parte de traduzir ou então de ficar trazendo para o português fica um pouco complicado. A partir de agora vai ficar cada vez mais complicado. Tem coisas que vai ser fáceis da gente traduzir, da gente entender que português vai ser meio parecido. E vai ter coisas que não. Vai ter coisas que vai ser só mesmo em japonês, pensando em japonês. Então já vamos praticar isso de já tentar, né, mudar aquela chavinha para o japonês, tentar ouvir mais bastante japonês no seu dia a dia, colocar, falar sozinho em japonês, ou então usar o máximo que você conseguir de japonês no seu dia a dia, para você conseguir já assimilar essas coisas, essas gramáticas japonesas que não dá pra gente trazer pro português, ok? Vamos pra próxima lição então. Espero você lá. Bye, bye!